Fala pessoal, aqui Joab mais uma vez da Max Locação, e nesse tutorial eu quero mostrar para vocês como criar e configurar a política de análise. A política de análise é uma ferramenta que a gente desenvolveu para que as consultas cadastrais, das partes envolvidas no processo de locação seja feita de forma automatizada. Então o seu agente, o seu corretor, a pessoa que vai fazer o processo de locação, ela não precisa ficar aguardando a consulta, que seria feita pelo staff, pelo administrativo da imobiliária, e verificar se pode avançar ou não com a proposta. A gente consegue criar critérios para avaliação desse cliente, e aí o nosso robô ele vai fazer essa análise e tomar a decisão se vai aprovar o cliente de forma automática, pendenciar para que alguma pessoa na equipe com alçada maior possa fazer a análise e aprovar manualmente ou não, e já rejeitar esse cliente de vez. Então, a política de análise nada mais é do que um conjunto de regras que a imobiliária já deixa pré-definido para que o robô tome uma decisão de forma automatizada. Para criar e configurar a política de análise, você vai vir no menu lateral esquerdo na opção Configurações e selecionar a opção Política de Análise. Se na sua imobiliária já não tiver criado a política padrão, vai ter um botão aqui onde você vai clicar e automaticamente o sistema já vai pegar a nossa base padrão de políticas e já vai criar aqui dois modelos para você: a política para pessoa física e política para pessoa jurídica. Aqui em cima a gente tem a opção de ativar e desativar essa política. Se eu desativar, as análises não vão ser feitas de forma automatizada para a pessoa física e vai sempre ser necessário que alguém entre para fazer a análise, a consulta de forma manual e a aprovação também de forma manual. Caso a política esteja ativa, o sistema vai fazer tudo isso de forma automatizada, sem que haja necessidade de uma intervenção humana para a tomada de decisão, para aprovação ou para rejeição, exceto as propostas pendentes, que aí sim precisa da análise manual do gestor, do gerente, ou de alguém do seu administrativo. Para editar essa política, você clica em editar e aqui a gente tem uma série de regras que nós chamamos de executores para tomar a decisão conforme essa configuração. Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro executor aqui, que é o executor do score, e aí a gente tem um lapso de consulta inicial, e consulta final. Então, por exemplo, eu deixei desmarcado a opção de, e aí deixei marcada a opção até, e a ação eu determinei que ela vai ser pendenciada. Aqui embaixo a gente consegue entender o que vai acontecer com esse executor. Então eu estou dizendo que se o cliente tiver um score de até 290, o sistema vai pendenciar para que seja feita uma aprovação ou reprovação de forma manual. Então, se o nosso cliente tiver um score de 0 a 299, ele não vai ser aprovado de cara, mas também não vai ser rejeitado, vai ser pendenciado para uma análise manual. E aí a gente parte para o próximo executor, quantidade de inadimplência. Então, se esse cliente tiver pelo menos uma inadimplência comunicada, que seria restrições aí no SPC e Serasa, ele vai ser pendenciado. A gente não quer rejeitar de cara esse cliente, porque muitas vezes ele tem uma pequena restrição e que muitas vezes ele nem sabe que tem essa restrição. Então, cada vez que você configurar um executor aqui, você vai visualizar aqui embaixo um resumo do que vai acontecer. Nesse caso, se o cliente tiver uma quantidade de inadimplências comunicadas a partir de 1, o sistema vai pendenciar para que seja feita uma análise manual. Só que aí a gente tem outra regra condicionante, Eu tenho o valor da inadimplência. Então, se essa inadimplência for a partir de R$300, esse cliente vai ser rejeitado. Então, aqui tem um resumo. Se o valor da inadimplência comunicada for a partir de R$300, o cliente ele já vai ser rejeitado. Então, automaticamente, ele vai ser rejeitado pelo birô. Não vai ter a possibilidade de uma análise manual. A gente tem uma infinidade de opções de executores aqui e você inclusive pode montar uma política de crédito modelada com base no seu negócio.
A gente disponibiliza aqui um modelo padrão, mas você pode inclusive apagar todos esses executores aqui e ir fazendo isso de forma personalizada de acordo com a necessidade de sua unidade. Então eu posso incluir um novo executor aqui, selecionar qual o tipo dele e dizer o que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, se eu tiver um cliente aqui que tem um score até 100, por exemplo, eu posso dizer que o sistema vai rejeitar. Então eu posso criar outro executor de score aqui e dizer que se esse cliente tiver de 101 a 299, ele vai pendenciar, certo? Então você tem uma infinidade de possibilidades de montar a sua política aqui. Assim que você finalizar a política, você pode executar um teste, né? É muito importante. Eu vou cancelar aqui e abrir novamente para a gente fazer esse teste, porque você pode personalizar aqui e saber como vai ser a aplicação dessa política na prática. Então eu voltei para minha política padrão, vou clicar em testar aqui, lembrando que quando eu clico em testar, o sistema vai testar a política que foi preenchida nesse momento, tá? Eu não preciso salvar para fazer o teste, porque uma vez que eu salvo, essa política já passa a ficar valendo. Então eu posso mexer aqui enquanto eu não salvei e fazer o teste com base nessa personalização. O teste ele é feito com base em alguma consulta já realizada no seu sistema. Então é importante dizer que esse teste não vai gerar novos gastos para a sua imobiliária, uma vez que você já pagou essa consulta anteriormente. Você vai utilizar essa consulta simplesmente como base para realização desse teste e saber como vai ser a aplicação da sua política nessa nova configuração. Então vou selecionar um cliente aqui e vou clicar em testar. A gente consegue ver a aplicação da política em todas as fases e aí essa consulta foi aprovada. Você observa que em todos os itens o cliente atendeu aos pré-requisitos, tá vendo? Foi aprovado no score, foi aprovado na quantidade de inadimplência, ele não tem nenhuma, né? Como não tem restrição, automaticamente o valor é zero. Protesto, ações judiciais, cheque sem fundo, é maior de 18 anos e menor de 30 anos. Então ele atendeu a todos os pré-requisitos que a política tinha estabelecido, né? E automaticamente esse cliente foi aprovado. Vamos selecionar aqui outra opção. Esse cliente, por exemplo, aqui, ele foi pendenciado. Não foi um cliente que foi rejeitado de cara, mas ele foi pendenciado porque ele tem um protesto. Esse protesto não excede o valor que a gente estabeleceu lá com um limite para rejeição. Então a gente estabeleceu que protestos acima de R$1.000 vai ser rejeitado. O protesto que ele tem é de 380. Então ele foi pendenciado para uma análise manual. O staff recebe uma notificação para que ele possa fazer a análise, olhar ali a consulta do cliente e verificar se pode ser aprovado manualmente ou não. Então basicamente é isso. Depois que você configurar aqui sua política, você pode simplesmente salvar e se ela não estiver ativa, você vai ativá-la aqui nesse chequezinho. A política para pessoa jurídica é basicamente a mesma coisa, a gente só tem variação de alguns outros executores, né? Como de tempo de fundação, alguns indicadores são um pouquinho diferentes, mas a aplicação é a mesma para pessoa física, tá certo?